A defesa decidiu aí pela dispensa da testemunha rolada por ela, o senhor André Gustavo Moreira Soares. Tá ok? Acusação. Então vamos passar a oitiva da primeira testemunha, o senhor Gemerson Macedo de Souza. Tá? Por favor, Gemerson. O André pode liberar. Doutora, só para eu saber, algum deles é testemunho do fato? Não, só para... Ah, com ele, né? Tá. Isso. Está gravando? Só confirmo para mim, está gravando. Pode sentar. Boa tarde. O senhor é o Gemerson, é isso? Senhor Gemerson, o senhor já sabe, a gente está instruindo aqui o processo em que é o senhor Daniel Calado da Silva e vítima o senhor Fabiano de Araújo. O senhor foi rolado como testemunha pela defesa do senhor Daniel Calado. Antes de ouvir o senhor, eu vou informar os dados pessoais, vou qualificar o senhor, tá ok? Peço que o senhor me confirme. O nome do senhor é Gemerson Macedo de Souza, o CPF é o 030-340-64101. Sim, senhor. Tá. Fala para mim a profissão do senhor, o nome da mãe e a data de nascimento. Policial Militar, 19/2/89, Marlene Macedo de Souza. Marlene Macedo de Souza, tá ok. Com relação ao réu Daniel Calado da Silva e a vítima do processo, o senhor Fabiano Araújo Costa, o senhor é ou era amigo íntimo, inimigo, parente, tem relações comerciais, profissionais, ou além disso tem algum interesse nessa causa? Nenhuma, só trabalhou comigo numa companhia de Jota mesmo. Tá, o Fabiano, o senhor não conhecia a vítima? Não, o Calado, perdão. O Daniel, ele trabalhou com o senhor? Isso. Tá, mas o senhor não tem nenhuma amizade íntima com ele? Não. Não é? Tá, ok, eu vou ouvir o senhor então na qualidade de testemunha compromissada, de forma que o senhor tem obrigação legal de dizer a verdade sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, tá bom? A gente está apurando um fato ocorrido no dia 23 de fevereiro de 2020, por volta das 19h30, aqui em Corumbá, na rua 21 de abril, número 40. Supostamente, o réu ele teria efetuado uns disparos contra a vítima, Fabiana Araújo, que teria lhe causado a morte. Com relação a esse fato, nesse dia, o que o senhor sabe, o senhor presenciou algo, o que aconteceu desse dia? Não presenciei. Nada? Nada, estava de serviço num dia. Sim. Recebi uma ligação do Daniel, perguntando se eu estava de serviço, falei que estava. Aí ele pediu para que deslocasse até a casa dele, que precisava, envolvendo uma situação, precisava falar conosco. Fui até a residência dele, e ele nos informou da situação, que se envolveu numa ocorrência, e aí eu conversei com ele, e ele foi comigo até o batalhão de Rotan, a companhia de Rotan, para ele se apresentar ao Rotan Comando, para posteriormente se apresentar na delegacia. Tá, como é que foi esse primeiro contato? Ele já falou pelo telefone, você ficou sabendo da ocorrência só quando chegou lá? O que ele falou? O que acontece? Como, através de aplicativos, interatividade, Sim. trabalho na inteligência, então falaram que ocorreu uma ocorrência, tinha acontecido uma ocorrência na cidade de Corumbá, então não sabia nem para que lado ficava, e beleza. Tempo depois, o Daniel me ligou, falou que se envolvido numa ocorrência, precisava falar comigo. Eu falei, beleza, estou deslocando na sua residência. Chegando na residência, ele estava meio que agoniado. Aí ele falou que tinha se envolvido numa ocorrência, onde ele estava vindo de Corumbá, em direção à residência dele, onde um meliante tinha batido no carro e importou fuga, e ele acompanhou o veículo, e chegando no local, o cara fez menção de pegar arma de fogo, e ele de imediato, no susto, acabou atirando, e como ele estava sem celular para pedir um apoio, e também porque não conhecia a região, ele foi em direção à casa dele, e ele falou, o celular tinha acabado de carregar, tinha mostrado para a gente, e aí ele falou, foi a primeira pessoa que entrou, lembrou assim, de que estava de serviço, e entrou em contato.
Aí foi onde eu falei com ele, brother, é o seguinte, teve essa situação lá, não sabia que era ele. Aí ele falou, porra, era um ladrão, peba, fez menção. Eu falei, ó, pelo que eu fiquei sabendo lá, é um cara conhecido da cidade e não foi encontrado arma de fogo. Só que ele afirmou veementemente. Meio que entrou em desespero, falei, não, era um ladrão, era um cara, não um ladrão, era um meliante, tentou contra a minha vida, fui pegar uma arma de fogo. Aí eu falei, cara, eu não sei. Aí ele falou, deixa eu me apresentar lá no Rotan Comando, que eu quero ir para a delegacia. Todo tempo, ele ficou agoniado, porque ele ficou com receio, porque ele falava que era um bandido, porque onde nós trabalhamos é em torno do Distrito Federal, um lugar perigoso. E assim, batalhão de Rotan, constantemente entra em ocorrências de grande periculosidade. Então ele, devido à situação, ficou meio receoso. Tá, então ele tratou essas questões com o senhor direto? Foi pessoalmente que ele falou? Pessoalmente. Tá, e aí ele falou que se envolveu nesse acidente, que o rapaz tinha batido no carro dele. Isso. Ele falou se tinha mais alguém no carro? Não, ele falou que tinha ninguém não. Perguntei, você estava com quem? Ele falou, ninguém. Ele falou que não tinha ninguém no carro. Ninguém. Tá, ok. Aí então ele só falou isso com o senhor e o senhor levou ele para... Não, eu acompanhei ele até o Rotan Comando, para ele falar com o Rotan Comando, e posteriormente ele se apresentasse na delegacia. Tá, ok. E depois disso teve algum... Ele falou mais alguma coisa com o senhor? Não, eu não tive mais contato, Não, né? porque não é da minha alçada. Tá, ok. Eu vou passar a palavra para a doutora Jussara. Posso virar? Pode virar para eles. Gemerson, boa tarde. Qual a patente do senhor hoje? Senhora? Patente do senhor hoje? Segundo sargento. Sargento, o senhor estava de plantão no dia dos fatos. Sim, senhora. O Daniel se apresenta ao senhor. Como é que estava o estado emocional do Daniel naquele momento? Ele estava meio abalado, preocupado, situação de... Porque, assim, quem entra em confronto, coisa parecida, nunca que vai ficar bem. E a tendência é sempre querer voltar para casa bem. Por mais que seja um policial militar, seja o cara acusado, todos nós somos seres humanos. Então, a gente pensa dessa forma. Então, ao senhor ele narrou que atirou porque acreditou que a pessoa iria pegar uma arma e atirar contra ele. Isso. Tá. Ali na região, ele trabalhava na região do entorno na época? Sim, senhora. A região do entorno, como que é de trabalho? A região, para quem conhece, já foi até citado em várias pôsteres de notícia, como uma das cidades mais perigosas, inclusive em um pôster na cidade tinha, seja bem-vindo, a cidade que mais tem homicídios no mundo. Assim, é uma cidade que constantemente, hoje até melhorou, mas até a época que teve essa situação, muito perigosa, muitos ladrões, muitos roubos. Então, assim, como o Batalhão de Rotan está envolvido nas grandes ocorrências de vulto, de grande repercussão, de periculosidade, então, assim, a gente tem um receio do trabalho, né? Porque a gente somos vistos, somos conhecidos na região. Então, os senhores, como policiais militares, os senhores têm um receio, um medo de andarem aí comumente na rua? Com certeza. Não tem a possibilidade de você estar combatendo o crime e andar tranquilo. Porque eu tenho certeza que ninguém nunca vai te esquecer. Um ladrão ele não esquece do polícia. Pode passar 10 anos, ele vai lembrar do polícia. E é comum que os senhores prendam pessoas hoje, daqui a alguns dias, encontrem com essas pessoas na rua? Infelizmente, sim. Infelizmente, a região é grande, porém, como tem uns locais que tem mais aglomeração de pessoas, a gente está sempre ali, e onde os ladrões constantes, como ladrões que falam, meliantes, estão sempre buscando cometer crime nessas regiões, então nós estamos sempre no local. Como é que essas ocorrências que vocês atuam? Uai, como a Batalhão de Rotan, ela atua em variados. Roubar banco, facções, crime organizado. Inclusive, a gente dá muito apoio ao Ministério Público quando vai cumprir alguns mandatos. Então, a vida de vocês fica exposta diariamente? Constantemente. Tá. Nesse caso aqui, uma situação de suspeita fora de serviço, do senhor estar ali no momento seu fardado de serviço. O senhor, quanto policial militar, tem a obrigação de agir? Com certeza. Tanto fardado quanto não estando. A gente é policial 24 horas. Caso vocês não ajam, vocês respondem administrativamente por isso? Com certeza. Tá. Ele já disse aqui para o juiz que ele estava sozinho, correto? Sim, senhora. Tá. Você teve até a casa dele? Não entendi. O senhor chegou aí até a casa dele? Em frente à casa dele. Em frente à casa dele.
Lá, somente ele te atendeu? Sim, senhora. Tá. O senhor tem conhecimento sobre como que o Daniel perdeu o pai, o irmão? Salvo engano, foi um acidente de veículo. De veículo? Isso, não sei. Teve por algum menores. superior dele também que ele chegou a ter alguma perda nesse sentido? Sim, senhora. Inclusive, eu cheguei a trabalhar com esse superior um pouco antes dessa situação. O sargento Cacheta se envolveu num acidente, onde ele veio a falecer, e um dos que estava dentro do veículo, até hoje, sofre com acidente, não anda direito, não fala direito, faz tratamento até hoje, pelo resto da vida. O senhor tem conhecimento de alguma ocorrência envolvendo policiais militares lá do batalhão de Rotan, onde que houveram um acidente de trânsito e, posteriormente, um civil foi baleado quando os militares, a paisana estava chegando? Sim, senhora. Era uma situação de um indivíduo que é conhecido na cidade, traficante, que comanda a região parte da região do entorno no tráfico, e ele tinha atropelado duas pessoas numa motocicleta, foi parado o veículo, um civil foi ajudá-lo e ele atirou, porque na ideia dele era alguém que queria fazer mal a ele, um polícia ou coisa parecida, porque era um cara já perigoso. Então joga para cima do polícia o tempo todo. E uma equipe de inteligência estava passando próximo e, devido ao trânsito, não conseguiu chegar. E se ele tivesse ido fazer prestado ajuda, era um policial que seria morto. O senhor falou sobre a equipe, a paisana que estaria ali prestando um apoio. Eu pergunto, policiais militares, principalmente aqui em interior, normalmente, policiais militares comparecem à cena de homicídios ou de outros crimes? Não entendi, repete. Policiais militares, eles prestam apoio em cenas de homicídio, fatos de homicídio ou outros crimes? Sim, faz a contenção do local até a chegada da perícia. Tá, e aí eu te pergunto, a exemplo aqui, à noite, a cidade, a Polícia Civil, ela não funciona, quem são os primeiros a chegar? Sempre a PM, sempre a Polícia Militar. E tem a obrigação de resguardar o local? Sim, senhora. Tá. Policiais militares, como uma ocorrência assim, de grande volume, uma ocorrência que chega no grupo, vocês que são de especializada, de Rotan, de CPE, entre outras, vocês costumam se deslocar à cidade ou ao outro local para contribuir ali com a investigação? Se for dentro da nossa região, sim. A gente está lá para isso, para a gente apoiar a viatura diária, apoiar a sociedade. Sim, aqui quem presta apoio é o pessoal de Anápolis? Aqui é. Isso. E lá tem Rotan? Aqui em Anápolis? Ou CPE, ou alguma polícia com farda preta? Anápolis tem CPE. Tem CPE. Isso. Então não seria incomum que eles viessem prestar apoio? Não, normal, tem que prestar apoio. Tinha como vocês saberem que era o Daniel envolvido nessa situação aqui na cidade no dia? De forma alguma, sem possibilidade. Não tinha como saber? Não. Tá. Como que é o Daniel quanto policial militar? Cara excelente. Profissional acima da média. Está sempre atento. Se dispõe a ajudar sempre que precisa. Tanto na folga quanto em serviço. Cara que busca conhecimento. Um policial exemplar. Tá. Você ficou surpreso pela situação? Sim, fiquei surpreso. Tá. Só um minuto. Sargento, boa tarde. Boa tarde. Só para que os senhores jurados e juradas entendam, como que funciona a promoção de um policial militar? Quando, por exemplo, na época dos fatos, o Calado, o senhor lembra a patente dele? Acho que era cabo. Isso. Para sair de soldado para cabo, tem um curso de formação, tem que fazer uma prova, é olhado antecedentes, como que a polícia faz isso? Na época, até hoje, né? Ou você faz por tempo de serviço, você é promovido, ou por prova, ou por bravura. Para você tem que feito um processo na qual olha seus antecedentes, se é aprovado ou não. Se você tiver algum processo que não seja indigno com a situação da promoção, você não é aceito, você não é promovido. Tá. E a outra pergunta também para os jurados entenderem é se ele fazia parte de algum tipo de polícia especial.
Batalhão de Rotan. Isso. Que para nós, populares, civis, falamos os homens de preto. Os homens de preto. Ok. Para ser esse policial de preto, para usar aquela farda preta, tem um estudo, tem um trabalho sobre eles? Como que isso funciona para os senhores juradas e o jurado entender? Você passa por fases, né? Psicológica, física, e passa pelo curso de formação, que é um curso Que é longo. muito longo, cerca de 3 meses, um pouco mais de 3 meses. No atual está sendo mais de 4 meses, e requer muito do profissional. É certo dizer que se trata de uma polícia mais operacional? Positivo. Tá. Aconteceu um caso aqui em Goiás que foi muito divulgado, que é o caso do Lázaro, né? Sim, senhora. Os policiais, os homens de preto, vamos só chamar assim, eles estiveram nesse enfrentamento? Sim, senhora. Batalhão de Grande Rotan. maioria. Grande maioria. Porque conhecia essa situação, né? Que conhecia. Entendi. O senhor já teve em alguma operação delicada com o calado? Não recordo. Não Não recordo. recordo. Tá bom. Da minha parte só estou satisfeito. Sem mais, passo a palavra ao doutor Douglas. Não, doutor Diogo, é isso? Alan Diogo. Alan, Tranquilo. Gemerson, sargento Gemerson, boa tarde. Boa tarde, senhor. O senhor conhece o senhor Daniel Calado tem quanto tempo? Tempo de polícia, tempo que ele entrou na Rotan. Quantos anos? Hoje, tem 7 anos que eu estou no batalhão de Rotan. 7 anos. Lá em 2020, da época desse... Então, tinha 3 anos na época do fato. Aproximadamente. Entendi. E naquele momento você estava desempenhando a função na inteligência da polícia. Sim, senhor. Chamada P2. Seção de inteligência. Na seção de inteligência da Rotan. Sim, senhor. Perfeito. Você disse agora há pouco, respondendo a pergunta da doutora, que vocês já tinham monitorado a situação nas redes sociais, correto? No Zap, né? No serviço de inteligência já sabiam que tinha acontecido um homicídio em Corumbá. Tá, chegou a informação nos grupos incomuns assim, né, que eu tenho, em relação a que teve um homicídio na cidade de Corumbá. De Corumbá. Só? Para mim, só. Nem o carro? Não recordo. Não recordo. Só chegou e falou que teve informação de um veículo, teve um problema de homicídio, só. Você lembra como é que chegou essa informação? Assim, de forma mais detalhada, se puder detalhar? Não tem como. Sabe como é que é grupo de WhatsApp? Chegou a informação. Teve um homicídio na cidade de Corumbá, devido a um veículo. Pronto. Mas aí falaram que era numa casa, num bar? Não, falar isso numa praça? falaram isso não. Não? Falou que... Mas fizeram referência a carros. Foi dentro de um carro. Não dentro. Um veículo envolvido. Um veículo envolvido, perfeito. Você sabia na época que o Daniel Calado tinha uma BMW vermelha? Sabia? Sabia. Essa informação da BMW vermelha, ela não circulou nos grupos? Circulou, lembrei. Circulou dando informação de um veículo vermelho. Perfeito. Você não lembra se é uma BMW? Não. Isso antes do Daniel Calado te ligar pedindo para você comparecer até a casa dele, correto? Sim, senhor. Então, quando você chegou até a casa dele, você já estava mais ou menos por dentro do que estava acontecendo. Aí você já ligou um fato com o outro. Só depois que ele me informou da situação, aí eu liguei e perguntei para ele, aí ele falou. Não, aí eu percebi que era a mesma situação. Nessa ida lá na casa dele, o senhor estava sozinho? Eu e o Anderson Souto, um outro polícia, meu auxiliar. Também trabalhava com você na mesma Trabalhava função? comigo. Perfeito. Somente vocês dois? Sim, senhor. E vocês chegaram a visualizar o carro lá? Não recordo. Não, porque eu fiquei lá fora. Entendi. E ele estava sozinho em casa? Você Só. lembra? Sozinho. Que eu me lembro só. Perfeito. Você sabia se ele era casado à época? Acho que sim, acho que ele era. Eu não tenho intimidade com o Calado para falar da vida pessoal dele. Que nem eu te falei, meu contato com ele é profissional, falar às vezes, beleza, meu brother, como tá, nada mais, não tem essa de pessoal. Não, entendi, só uma informação complementar. Vocês chegaram a fazer o curso de Rotan juntos? Sim, senhor. Sim. Até complementando um pouco, para que os jurados realmente entendam o que a doutora Mirelli perguntou, é requisito para ser policial da Rotan saber atirar bem? Cara, a questão de atirar bem, que eu falei, a gente muda de arma constantemente. Então, às vezes, a gente requer um pouco mais de habilidade com o armamento, então isso se adquire com o tempo. E às vezes se
profissionaliza mais com o tipo de armamento e fica melhor no tiro. Mas é um requisito, então. É um dos requisitos. Não ser um perfeito atirador, mas ser Um bom atirador. Você chegou a acompanhar alguma sessão de tiro do Daniel? Se ele era um bom atirador? Não, senhor. Não? Nunca viu ele atirar? Ver é diferente de observar, assim, se atentar. É a mesma coisa, eu passar por alguma pessoa aqui, olhar, mas ver, não enxergar ela. Sei que eu passei por uma pessoa, mas não sei prestar o detalhe. Então não posso falar que seria um bom atirador ou não, coisa parecida. Perfeito. No curso da Rotan também tem um certo preparo psicológico para vocês, no sentido de saber controlar as emoções, situações de tensão? Olha, todo curso policial militar tem, todo curso, não é à toa, porque todo concurso você tem que prestar dos requisitos é passar na prova psicológica. Então, todo concurso tem. Então, assim, via de regra, a gente tem uma base, mas, diante da situação de ocorrência, varia de pessoa para pessoa. Você não tem como falar que a pessoa está tranquila, porque só quem participa de uma troca de tiro, só quem está sob ameaça, pode falar que está bem ou não. Porque, assim, via de regra, quando você está tranquilo, que nós estamos aqui, é fácil falar assim pouco, é fácil argumentar que é bom ou ruim, foi errado ou certo. Agora, quando você está numa situação onde sua vida está em jogo, onde você lembra que você tem um filho, uma esposa esperando em casa, se torna um pouco mais difícil. Então, o psicológico, ele tende a dar uma... Você não vai ter uma tranquilidade plenamente, só de concordar comigo. Mas exige-se esse controle, você falou da prova psicológica, perfeito. Qual que, dentro do procedimento, né, do POP, do procedimento de operação padrão, em caso de acidente de trânsito, que a pessoa que te fechou, que esbarrou no seu carro, ela foge, e se desconfia, né, que essa pessoa ela possa estar armada, ou possa estar envolvida em algum incidente, qual que é o que o procedimento indica para ser feito? Em relação à batida de trânsito, o POP não fala nada em relação com o recorde de batida de trânsito, porque se teve uma batida de trânsito, via de regra, a pessoa para, se atenta e pergunta qual foi o problema, vamos se acertar. Via de regra é isso. Parou, os dois param, agora quando um foge, que foi a situação, acompanhar e pedir o apoio. Acompanhar e, se possível, pedir o apoio. Perfeito. Entendi. Quem que era o tenente, o comando da Rotan na época que vocês foram depois da casa dele para a sede da Rotan? Tenente Rocha. Tenente Rocha. Ricardo Rocha? Não. Não? Eu só conheço como Tenente Rocha. Só Tenente Rocha. Certo. E o senhor chegou a acompanhar ele fez o quê? Lá, na sede? Lá onde? Lá na sede da Rotan. Aí eu não posso falar uma coisa para o senhor, porque eu não acompanhei. Mas você viu se ele conversou com o comando? Começou com o comando, aí já não cabe a mim, que não é minha função. Você só viu que eles conversaram, não ouviu o que eles conversaram? Não, senhor. Depois de lá, ele foi para onde? Ele ficou lá? Não, conversou, já foi apresentado. Que nem eu te falei, minha conversa só foi até ali. Ele se apresentou, eu não tive mais Não, conversa. senhor, é isso que eu estou querendo saber. Ele estava lá em Lusiânia, correto? Certo. Ele foi apresentado onde? Em Lusiânia, batalhão em Lusiânia. Ah, só lá. Depois de lá você não acompanhou ele? Não. Se ele foi para a delegacia? Não acompanhei mais nada. Ah, perfeito. Você sabe quem que chegou a acompanhar ele para ele se apresentar na delegacia? Não, senhor. Que nem eu falei para o senhor, novamente. Eu só fui até o batalhão. De lá, eu me recolhi à minha função e não fiz mais nada e nem falei mais nada e nem acompanhei nada, porque não é minha função. Perfeito. Você lembra que horas que era essa ligação que ele te fez? Não, senhor. Volta da noite. Mas o horário em si não dá para falar. Era mais da meia-noite, por exemplo? Quase? Mais da meia-noite? Não. Era antes da meia-noite? Foi bem no início, acho, da noite, começo da noite. Não foi um horário específico. Não sei falar o horário específico, mas não foi tão tarde. Início, 7? Não vou falar horário que eu não vou recordar para o senhor. Tá bom. Foi horário noturno. Mas não era depois das 11, depois da meia-noite, não. Foi mais cedo. É isso. Certo. Você sabe, é uma pergunta importante, né? Porque você falou muito de confronto, enfim, situações de trabalho, né? O senhor sabe falar se o Daniel estava em trabalho aquele dia? Não, ele estava de trabalho, não. Não? Não, senhor. Ele chegou a te falar de onde ele estava vindo? Só vim quando nós estávamos vindo de Pirinópolis. Pirinópolis. Ele te falou se ele estava no carnaval, o que ele estava fazendo em Pirinópolis?
Não, senhor. Não falou, não. Mas ele falou que estava hospedado em Pirenópolis. Você Não também perguntei em Só relação... estava vindo de Pirenópolis. Só vindo de Pirenópolis. Entendi. Era 24 de fevereiro, né? Era carnaval? A data é muito antiga, não posso nem argumentar isso com o senhor. Domingo? Certo. O senhor chegou a participar de alguma operação de rua com o senhor Daniel? Operação... De rua. Já trabalhei com ele poucas vezes. Certo. O senhor sabe se ele já tinha algumas outras acusações, anotações na ficha criminal dele? Que eu estou falando para o senhor, batalhão de vulto é um batalhão que ele atende ocorrência de grande vulto, grande periculosidade. Então, assim, maior parte do seu contingente tem anotações na sua ficha porque responde. É um ato normal do direito, que é responder pelas situações. Se prende alguém, se confronta ou coisa parecida, normal. Mas algumas situações específicas você não sabe? Não, senhor. Se ele respondeu por processo de homicídio, não? Não, eu nunca olhei a ficha dele. Alguma situação de briga com outro PM? Não, Não? sei disso não. Tá. E... Como eu te falei, Daniel, não posso falar do pessoal dele porque eu não tenho esse convívio Só com o senhor ele. sabe, perfeito. É mais do profissional, excelente profissional. E, tipo assim, apesar do tamanho dele, é um cara profissionalíssimo, que assim, é um cara que busca sempre estar atento no trabalho. Eu nunca vi desrespeitar nenhum profissional, tanto superior quanto alguém que esteja sob o mandato dele. Você chegou naquele primeiro momento que ele te ligou, vocês foram lá na casa dele, você chegou a verificar se ele... Você já respondeu ao doutor falando que ele estava emocionado, mas se ele tinha algum teor de álcool, ele Não. parecia estar alcoolizado? De forma alguma, estava normal. Normal. Normal assim, de acordo com a situação, mas nada para falar que ele estava bêbado, negativo. Vocês chegaram a levantar, a pesquisar quem era a vítima do homicídio? Posteriormente, eu só fiquei sabendo que era um senhor que era, acho que funcionário público, não recordo direito, da cidade, que era conhecido na cidade. Só isso que eu sabia. Eu procurei... Essa informação da vítima rodou nos grupos também antes. Nos grupos, eu digo assim, no serviço de inteligência. Só que teve um homicídio com o indivíduo, aí posteriormente eu fui procurar saber o que Quem era a vítima? Isso. O senhor que informou para o Daniel quem era a vítima, que ele era o motorista da ambulância? Falei para ele, meu brother, é o seguinte, o indivíduo lá que está, se for a mesma situação, é um indivíduo que é conhecido na cidade e, pelo que falaram, trabalha, funcionário público de lá, mas eu também não sabia muito a respeito do indivíduo. Se chegar a pesquisar se ele tinha se o Fabiano tinha alguma passagem na polícia? Isso antes da... Na data do fato, na data que ele foi vítima. Não, eu não sabia o nome dele. Não tinha como eu saber. Sabia que era um servidor? Só. Entendi. Essa versão, o senhor só soube que a vítima supostamente teria tentado pegar uma arma, enfim, o senhor soube do Daniel. Sim, senhor. Ele que contou para o senhor. Sim, senhor. Certo. Ele chegou a contar para o senhor que esse carro tinha emparelhado com ele antes e a vítima tinha xingado ele, tinha tido uma briga de trânsito, uma discussão de trânsito? Não teve briga de trânsito, não. Não houve briga de trânsito, não. Ele não falou que teve briga de trânsito? Não. Ele falou que tinha tido que o carro fechou ele na rodovia, chegou a falar sobre esse detalhe? Não recordo isso, não. O que ele falou para justificar? Ele chegou e te contou? Ele falou o quê? Ficou que estava deslocando de Pirenópolis para sua residência, onde um indivíduo bateu no veículo e saiu em alta velocidade. E ele, sem condições de pedir um apoio devido, falta de carga no celular, ele foi acompanhando o veículo
e o cara saía cortando outros veículos, aparentemente, como se tivesse vindo de um crime ou uma situação parecida, porque estava cortando, porque se fosse um cidadão tivesse tranquilo, ele teria parado e visto o que é, mas a forma que ele estava fugindo... Discussão não teve. Não, não teve. Certo. O senhor sabia que tinha câmera nesse carro dele? Não, senhor. Não? Estou satisfeito. Obrigado, excelência. Perfeito. As partes querem manter a testemunha ou podem liberar? Liberado. Senhor doutor Alain, pode liberar a testemunha? Pode? Pode liberar? Ah, tá ok. 19/12/89. Marlene Macedo de Souza. Ou GC Nilson? Nilson, próximo crime, são parecidos. Chama o GC Nilson. Então pode chamar o João Miguel, traz para mim a testemunha Lenilson. Obrigado, gente. Só assinar. Não, o Lenilson agora. O GC Nilson vai ser o último. Só pegar o 472 aí, confirmando. É Lenilson, né? É porque tem dois. Pode sentar aqui, por favor. Boa tarde, seu Lenilson. Tudo bem, senhor? Tudo bem. Seu Lenilson, a gente está aqui no processo do júri, do senhor Daniel Calado. O senhor foi rolado como testemunha pela defesa, tá ok? Sim. Eu vou perguntar os dados do senhor para a gente dar prosseguimento aqui na audiência. O nome do senhor é Lenilson dos Santos Ledo de Melo Júnior. O Isso. CPF é o 706-141-481-20. O RG é o 177-1244 do DF. Isso mesmo. Me fala, por favor, a profissão do senhor, a data de nascimento e o nome da mãe. O nome da minha mãe é Marta Pessoa Ledo de Melo, 15/3/1980. E a minha profissão, eu sou corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Tá, ok. Com relação ao réu desse processo, o senhor Daniel Calado da Silva, e a vítima, o senhor Fabiano Araújo Costa, o senhor é ou era amigo íntimo, inimigo, parente, tem relações comerciais ou teve, tanto relações comerciais como profissionais, ou além disso tem algum interesse nessa causa? Nenhum. Então, o senhor conheceu o senhor Fabiano? Não. O senhor Daniel Calado, o senhor conheceu? Eu conheci ele apenas como policial militar. Ele atendeu uma ocorrência. Eu tinha uma imobiliária na cidade ocidental e a gente foi assaltado. Então foi só desse atendimento que o senhor conheceu ele, não tinha contato Foi. próximo, íntimo com ele? Não. Nenhum. Então, senhor Lenilson, eu vou ouvir o senhor como testemunha compromissada, de forma que o senhor tem obrigação legal de dizer a verdade sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, tá bom? Perfeito. Então, só continuando aqui, o senhor me fala, o senhor conhece, o senhor não sabe do fato que a gente está apurando, né, que seria, Não. no caso, um homicídio, Não. no dia 23 de fevereiro de 2020. Então, o senhor apenas conhece o senhor Daniel, não é isso? Eu conheci ele como policial militar. Uma ocorrência. Nessa ocorrência que a gente foi assaltado, colocaram armas na gente, usaram de força. E assim, a gente entrou em contato na época com a polícia militar. A diligência que atendeu a gente, no caso, foi a dele. Sim. E aí eles, no decorrer, prenderam os infratores e recuperaram os itens que foram furtados, né? Entendi. E prestou um ótimo serviço para a gente na época. Tá, ok. Eu vou passar a palavra, então, para a doutora Jussara. Ela vai fazer umas perguntas para o senhor, depois a acusação. Tá, ok? Com a palavra da doutora Jussara. Pode olhar para ela. Lenilson, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por comparecer, viu? Aguardar. Lenilson, você já antecipou ao juízo que conheceu o Daniel do trabalho. Senhor Lenilson, pode virar aqui, se quiser virar a cadeira toda. Qualquer coisa eu vou fazer. Isso, fica bom, tá? Ótimo. Que conheceu o senhor Daniel do trabalho, Sim. certo? O que aconteceu lá no estabelecimento, senhor? Olha, a gente foi surpreendido por assaltante armado, tá? Armado de Meteram- quê? De arma de fogo. Meteram arma na gente, usaram de força, bateram na gente, trancaram a gente, entendeu?
E aí, assim que a gente conseguiu, a gente entrou em contato na época com a Polícia Militar e a diligência deles que conduziu ao local prestou atendimento para a gente e na decorrência conseguiram prender aí os infratores e recuperar os nossos itens. O senhor narra aqui uma cena de horror. Quantos funcionários tinham dentro da loja do senhor? Na hora do assalto, tinha umas 5 pessoas, mais ou menos. Umas 5 pessoas. Isso. Eles utilizaram a arma, chegaram a ameaçar vocês de morte? Com certeza. Chegaram? Os infratores, sim. Tá. E eram quantos? Tinha um armado e o outro estava no carro, parado na frente. Levaram o quê do senhor? Levaram, na época, 3 notebooks, telefones de todo mundo, aliança, relógio. Chegou a levar carro? Carro não. Tá. Esse equipamento que levou do senhor fazia muito falta ali pro senhor? Sem dúvida. Os computadores eram os computadores que a gente trabalhava, né? Tá. E aí, o Daniel, ele estava de farda preta, numa farda comum? Farda da Rotan, na época. Farda da Rotan. Foi. E aí eles chegaram a prender essas pessoas? Prenderam os 2 infratores. Vocês chegaram a ter audiência posteriormente? Não. Foram só... Porque futuramente, ele conseguiu escapar e aí teve um confronto com a polícia e veio a óbito, né? Um dos infratores e o outro está preso, eu acho que até hoje. Está preso. Tá, o outro motorista acredito que sim. Então, enquanto policial militar, o senhor entende que ele fez um bom trabalho para o senhor? Ele te deu uma maior segurança? Sem o dúvida. sentimento do senhor em relação a isso? Sem dúvida. Na época foi uma satisfação da gente ter recebido as nossas coisas de volta e os infratores terem sido presos na época, né? Tá, e eles trataram, a polícia militar tratou o senhor de forma adequada? Muito bem. Graças a Deus, na época foi perfeito. Tá. E o Daniel, somente nesse momento que o senhor teve contato com ele? Somente. O senhor não sabe nada da vida particular, pessoal dele, não? Não conheço a vida pessoal dele. Tá. Posteriormente, vocês sofreram outros assaltos no estabelecimento? Não. Ou o senhor? Foi só esse. Tá. Sem mais, excelência. Obrigado, doutora Jussara. Doutor Alain, doutor Douglas. Doutor Alain, Sem perguntas. tem perguntas? Podem dispensar? Pode? Tá ok. Obrigado pelo comparecimento. Vou pedir só para o senhor assinar o termo aqui. Tá ok? Pode chamar a última testemunha, que é o senhor... Gessenilson. Sim. Pode ser ouvido até nos debates, né? É possível. Ou vamos deixar ele de castigo aí. Isso, pode sentar, por favor. Boa tarde, senhor Gessenilson, é isso? Isso, sim, Tudo senhor. bem com o senhor? Tudo bem. Senhor Gessenilson, a gente está instruindo um processo aqui em que é o senhor Daniel Calado, tá? Sim, senhor. O senhor foi rolado como testemunha pela defesa. Inicialmente, eu vou perguntar uns dados pessoais do senhor para a gente dar seguimento. O nome do senhor é Gessenilson Antônio de Farias. Correto. Me fala para Antônio de mim... Farias. Hein? Gessenilson Antônio de Farias. Antônio de Farias. Fala para mim a profissão, o nome da mãe, a data de nascimento e o CPF do senhor. Profissão, policial militar, com cargo de subtenente da Polícia Militar. Nasci em 25/7/1982, CPF 875-874-67149. Tá. E profissão, o nome da mãe falou? Deuseni Antônio de Farias. Tá, ok. Com relação ao réu desse processo, o senhor Daniel Calado da Silva, ou a vítima, o senhor Fabiano Araújo Costa, o senhor é ou era amigo íntimo, inimigo, parente, tem relações comerciais ou profissionais, ou além disso, tem algum interesse nessa causa? Não, senhor. O senhor Fabiano o senhor não conhecia?
Não, senhor. O senhor Daniel, o senhor já conhecia? Sim. De trabalho? Sim, ele fez o 16º curso operacional de Rotan comigo, em 2017. Tá, então era colega de trabalho, mas proximidade, assim, de ser íntimo, o senhor não tinha proximidade com ele? Não. Não, né? Eu vou ouvir o senhor, então, como uma testemunha compromissada, de forma que o senhor tem a obrigação legal de dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, tá bom? Sim, senhor. Tá, ok. Acredito aqui que o senhor não deva saber a respeito do fato, né, que ele responde hoje, ocorrido no dia 23 de fevereiro de 2020, o homicídio. O senhor sabe alguma coisa desse fato? Não. Só de ouvir dizer. Só de ouvir dizer. Com relação ao senhor Daniel, então o senhor me informou que trabalhou, fez o curso com ele. Sim, senhor. Né? Quando foi esse curso? 27 de março de 2017 foi a data de início, e no dia 30 de junho formamos no 16º curso operacional. Uns 3 meses, mais ou menos. 3 meses e pouco. Depois o senhor teve mais contato com ele? Sim, nós fomos lotados em Lusiânia, né? No batalhão de Rotan, e na época dos fatos, ele pertencia ao mesmo pelotão que eu trabalhava. Então o senhor conhecia ele de trabalho. Isso. Tá, ok. Vou passar a palavra à doutora Gilsara, vai fazer umas perguntas para o senhor, depois a acusação, tá bom? Com a palavra, doutora Gilsara, se quiser virar. Maria, boa tarde. Boa tarde. Maria, como é que... Eu gostaria que você falasse aqui aos jurados como são as ocorrências da Rotan. Doutor, é o seguinte, as nossas ocorrências, elas são ocorrências de alto risco, né? Onde a gente tem que atender ocorrências de traficantes, foragidos de homicídio, feminicídio, latrocínio. Essas ocorrências mais danosas e pesadas são atendidas pelo batalhão de Rotan. Vocês atendem ocorrência do que a gente chama hoje de novo cangaço, explosões a banco? Sim, roubo a banco, explosão de caixas eletrônicos, essas ocorrências de maior vulto é atendido pela Rotan, né, que é a tropa especializada. Tá, e aí eu te pergunto, diante dessa situação de vocês atenderem tantas ocorrências, de maior risco, como o senhor disse, o senhor consegue descrever como policial militar, qual é a sensação de que quando vocês estão na rua? Essas ocorrências, elas podem gerar no policial um estresse relacionado a esse atendimento. Inclusive, nós temos uma portaria de saúde, que ela é 86/84, de 2016. E nela, no artigo 44 dessa portaria aí, 86/84, ela prevê que todo policial militar que se envolver em ocorrência de alto risco, ele tem que passar por uma avaliação psicológica. Define também, no parágrafo único desse artigo aí, que o que é alto risco? É toda ocorrência com ou sem vítima que coloca em risco a vida do policial ou de terceiros. Tá. Eu te pergunto, aqui na época desses fatos, o senhor sabe se o Daniel ele estaria ali, já teria se envolvido em situações de confronto, de alto risco? Sim, ele, quase todas as totalidades de equipe de Rotan participaram de ocorrências de alto risco. O Daniel, na época dos fatos, ele estava aguardando passar por essa avaliação psicológica, ele nunca havia sido avaliado pela equipe. Mas isso é de imediato ou demora? Depende porque o nosso contingente é grande, tem muitos policiais que sofrem por adoecimento mental e o número de psicólogos ele não é suficiente. Pode demorar um certo tempo, do fato até o atendimento. Eu te pergunto aqui, sobre essas situações de confronto, vocês respondem junto à Corregedoria e também na Polícia Civil? Sim, respondemos. Por isso que gera essas anotações criminais no nome de vocês? Também. Porque mesmo devidamente arquivado, vai constar na ficha de antecedentes? Sim, senhora. Tá. Eu pergunto aqui também ao senhor se na época dos fatos o senhor trabalhava junto com o Daniel? Ele era do meu pelotão. Ele era do plantão do senhor? Isso, só que de equipe diferente. Tá. Como é que eram as ocorrências ali? A situação no entorno era diferente da situação, a exemplo, na capital? Era uma região mais violenta ou menos violenta? São equiparadas, né? Uma vez que a Rotan lá também é designado o atendimento de ocorrências de alto risco também na capital.
Mas a estrutura em si do entorno ela é um pouco mais defasada. Ela não tem conta com a estrutura que Goiânia tem. O aparato, tanto para apoio. Tá. Aqui nessa situação do Daniel, houve um abarroamento, uma fuga. Eu pergunto, o Daniel não estava em trabalho naquele dia. Ele poderia agir? Ele tinha o dever de agir? Nós temos o procedimento operacional padrão, que é uma portaria que rege como o policial deve agir em algumas situações. Tem um POP que fala do atendimento de ocorrência em horário de folga. E ela prevê que o policial ele tem que agir em alguma situação de flagrante ou que ele entenda que possa ser flagrante, ele tem que agir de alguma forma, sendo acompanhando, pedindo apoio, informando o local onde a pessoa que possivelmente ou está em flagrante está. Tá. Então, se o Daniel tinha a obrigação de agir e não agisse, ele responderia junto à instituição militar? Se ele fosse denunciado, possivelmente sim. Tá. Quanto policial militar, o senhor tem algo a dizer sobre o Daniel? Conforme eu falei, o Daniel fez o curso comigo, a gente teve poucas experiências juntos, porque trabalhávamos em equipes diferentes. Teve uma ocorrência apenas assim que eu posso ressaltar da presença do Daniel nessa ocorrência, foi que aconteceu um latrocínio na cidade de Novo Gama, e onde os ladrões eles evadiram, tomaram rumo ignorado, a gente não tinha pista nenhuma, o Daniel estava de folga, ele quando percebeu essa ocorrência no grupo de Rotan, ele entrou em contato com o pessoal da PRF, que ele tinha feito um curso de identificação veicular, e jogou a placa lá. O pessoal da PRF conseguiu, por meio das OCRs, que são as câmeras que tem nos pardais, identificar a rota que o veículo tomou. Ele passou essa informação para a gente, e a gente conseguiu êxito nessa ocorrência aí. Inclusive, eu fui até promovido por conta dessa ocorrência aí, desse atendimento. Que mesmo de folga, ele teve a proatividade de tentar ajudar no serviço. Essa foi a única experiência assim, que eu tive mais próximo de trabalhar com ele. O senhor saberia me dizer qual que é a punição para o policial militar que, devendo agir, uma situação de flagrante não age, qual que seria a punição dele? Vai ser aberto um inquérito para apurar essa responsabilização dele, né? No caso dessa omissão que ele deixou de agir ali, para saber até quando influenciou, né, no fato. Sim. Sem mais, excelência. Obrigado, doutora Jussara. Doutor Douglas, sem perguntas? Sem perguntas. Doutor Alain? Sim, excelência. Pode virar para lá. Gisse Nilson, é isso? Sim, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Então, vocês realizaram o curso para se tornarem Rotan juntos? Isso, sim, senhor. Foi isso. Eu queria saber primeiro algumas questões sobre esse curso, né? É uma exigência essa para sair, né? Digamos, do operacional comum e se tornar um Rotan, né? Ter um know-how, um feeling, um tirocínio em relação à perícia de atirar, ou seja, tem que ser bom de tiro para virar Rotan? São feitas algumas avaliações relacionadas a que a gente trabalha com diversas plataformas de armas. Arma curta, arma de porte, portátil. Então, a gente faz todos esses treinamentos, bem como avaliações. Certo. Então, sim, tem que ser bom de tiro. Sim, porque é feita a avaliação, ele tem que passar na avaliação. Entendi. O senhor lembra se o Daniel atirava bem? Sim. Para ser aprovado, ele tem que atirar bem. Ele chegou a participar de alguma ocorrência com o senhor? Não, a que eu narrei anterior foi a mais próxima de trabalhar comigo. Nessa ocorrência não teve vítima fatal? Qual ocorrência que o senhor está? Que o senhor trabalhou próximo dele? Ele trabalhou informando para a gente nessa ocorrência que eu falei para o senhor, que foi do latrocínio, tinham 3 indivíduos, um deles estava armado, ofereceu resistência, e os outros foram presos, os outros 2. Certo.
ofereceu resistência e... A e aí gente respondeu a houve devida... confronto, Houve confronto E policial. ele foi vítima de homicídio. Ele foi ferido, depois veio a óbito. Certo. Ele estava armado? Estava, sim, senhor. Certo. Nessa ocorrência específica, vocês fizeram, né, ocorreu essa intercorrência, e aí vocês saíram de lá, ou vocês aguardaram lá o reforço, vocês chamaram outros policiais? Como é que aconteceu depois, nessa que o senhor está contando? Na minha dinâmica aqui, Isso. na dinâmica dos fatos, os dois que não ofereceram resistência foram presos, conduzidos, e a gente acionou o socorro, onde foi prestado socorro. Ele chegou com vida ainda ao hospital e, posteriormente, ele evoluiu a óbito. Esse daí. Mas os senhores aguardaram lá no local, o socorro. Vocês não saíram de lá e foram embora? Tem a portaria que prevê que a gente não pode prestar esse socorro. Tem que acionar ou SAMU ou bombeiro. Certo. E nesse tipo de ocorrência que tem esse chamado confronto, como o senhor disse, a orientação do POP é o quê? Ocorreu o confronto, teve vítima fatal, o procedimento é sair da cena do crime, aquele policial... Preservação do local de crime. Preservação do local. Permanência do policial no local. Isso. E acionar, buscar apoio, ajuda. Isso. O apoio do profissional de saúde para fazer esse atendimento. Perfeito. O senhor já era... Não, o senhor tem quanto tempo de polícia militar? 19 anos. 19 anos. Quando o senhor conheceu o Daniel, ele tinha quanto tempo, o senhor lembra? Eu não recordo. Ele era soldado, né? Eu não recordo quanto tempo que ele tinha de polícia. Certo. Não sei. Sobre... o senhor se recorda se naquela época ele tinha uma BMW vermelha? Não, essa aquisição foi posterior ao curso. Ele tinha um Saveiro branco. Certo. Mas você soube depois que ele teve esse carro? Sim, ele estava na Rotan quando ele pagava um consórcio, e desse consórcio ele fez a aquisição desse veículo. Perfeito, perfeito. O senhor ficou sabendo desse fato especificamente na época ou um tempo depois? Alguns dias depois, né, que eu estava de folga, aí... Rodou nos grupos? Posteriormente, na entrada de serviço, foi repassada essa situação para a gente. Entendi. Ele já tinha sido apresentado para a polícia? Sim, sim, senhor. O senhor sabe dizer se ele já estava preso? Eu acredito que não. Não? O senhor sabe dizer se ele foi preso por esse fato? Sim, senhor. Sim. O senhor sabe dizer quanto tempo depois do fato ele foi preso? Quer dizer, quando ele foi preso? Não. Não sei informar com precisão esse período aí. Certo. Sobre o POP também, o que o POP indica para caso de acidente de trânsito? O que o POP indica para acidente de trânsito envolvendo um policial? No caso de acidente de trânsito, aí vai variar, tem as variantes que é com vítima, sem vítima. Sem vítima. Sem vítima. O policial militar ele vai isolar o local, ele vai... com vítima, chama a perícia para fazer, a polícia científica para fazer a perícia. Sem vítima, ele vai informar para o delegado o fato, o delegado vai decidir se vai fazer perícia ou não no local, e posteriormente é apresentado na delegacia. Perfeito. Quando se tem a imobilização do autor no local. Perfeito. E se o policial é a suposta vítima do acidente de trânsito e a pessoa que bateu no carro do policial foge? Automaticamente ele vai acompanhar para ver qual que é o destino que ele vai, o local que ele vai estar e acionar o apoio. Certo. O POP indica que, nesse caso de acompanhamento, ele tem que abordar, mesmo que sozinho, essa pessoa? Uma das últimas indicações que ele faz é abordar. Ele vai falar sempre para primar pela segurança e vai sempre falar para o policial pedir o apoio. Perfeito. O senhor lembra quem que era o comandante à época, lá do Comando Rotan, 2020? De data não, porque a rotatividade é um pouco grande, né? Aí por data eu posso equivocar e falar um nome aqui. Obrigado. Por nada. Satisfeito, excelência.
Obrigado, doutor Alain. Doutora Gilsara, doutor Alain, querem manter a testemunha ou podem dispensar? Pode dispensar, doutor Alain? Doutor Douglas? Dispensar? Vou pedir para o senhor assinar aqui, tá bom? Agradeço a participação do senhor. Não já dispensaram ele? O outro já foi dispensado, né? Aquela hora. Sim, vamos pensar. Tá. Agora acabou, em tese, as testemunhas. A testemunha da defesa, da acusação que ficou, vocês querem manter ele Nós aguardando? vamos quesitar. Tá, ok. Tá. Então mantém ele aqui. Tá, ok. Doutor Douglas, doutor Alain, com relação aos debates que já vamos começar, os senhores chegaram a um acordo quanto à divisão do tempo? Está definido? Tá, ok. Nós já vamos ganhando tempo, já vamos no banheiro, já. Tá, ok. Ah, sim, interrogatório, esqueci. Pode sim, só peço para alguém acompanhar. Sim, não acompanhar. Próximo, né? Esqueci do interrogatório. Sim, jurados podem ir no banheiro. Tá? Querem pegar café, água. De toda forma, eu vou dar intervalo depois da primeira. Não vou seguir. Né? Gravando? Vamos dar prosseguimento ao interrogatório. Senhor Daniel Calado, boa tarde. Boa tarde. Senhor Daniel Calado, a gente vai passar para o interrogatório do senhor agora, tá? Antes de iniciar, eu pergunto ao senhor. O senhor teve a oportunidade de conversar com a defesa antes do interrogatório? Sim, senhor. Sim, né? Está satisfeito. Não precisa falar com ele de novo, não. Não, senhor. Tá, ok. O interrogatório do senhor ele é composto por duas partes, tá? A primeira parte eu pergunto os dados pessoais do senhor. Essa primeira parte é obrigado que o senhor me responda. Sim, senhor. Na segunda parte, eu leio a denúncia e pergunto sobre os fatos. Segunda parte, o senhor não é obrigado a responder. Se quiser responder perguntas só da defesa, pode. Só a minha, pode. O senhor fica à vontade. De toda forma, caso o senhor não queira responder, tá? Isso não pode ser utilizado em desfavor do senhor. Tá? É um direito constitucional do senhor. Sim, senhor. Tá ok? De toda forma, eu só advirto que, caso o senhor queira responder e confesse e seja condenado, isso gera direito a uma redução da pena, tá bom? Sim, eu vou começar aqui com a primeira parte, com a qualificação dos dados pessoais do senhor. O nome do senhor é Daniel Calado da Silva, nascido no dia 20 de setembro de 88, filho de Odílio Queiroz da Silva e Arlinda Glória Calado. CPF do senhor 020-205-541-86. Os dados são corretos? Correto. Tá. Pergunta ao senhor, quanto à segunda parte, quanto à leitura da denúncia, o senhor quer responder ou quer usar o direito constitucional do senhor de silêncio? Ficar em silêncio, Vossa Excelência. Ficar em silêncio, tá? Então, diante da informação do réu, eu vou encerrar o interrogatório, não vou seguir, tá ok? Agradeço, peço que o senhor pode sentar no lugar.